Trouxe a informação para você que, além de todo esse esforço, depois que foi dado um ultimato do governo de Israel para que palestinos que vivem no norte da faixa de Gaza se deslocassem para o sul, além de todo esse esforço, o governo de Israel também tem alertado israelenses que moram ao norte do país, próximos ali da fronteira com o Líbano, a cerca de 2 quilômetros da fronteira, também se desloquem, deixem suas casas por causa de uma intensificação do atrito, dos bombardeios, da troca de agressões entre o Hezbollah, que é um grupo terrorista que atua no Líbano, e os soldados israelenses. Eu até falei o nome para você. Se trata de um plano para deslocar moradores da fronteira com o Líbano, um plano que foi autorizado pelo Ministério da Defesa israelense. Quem tem mais informações a respeito disso para a gente é a Luciana Verdolim, porque ela sabe para onde a população deve ser levada, né, Verdolim? Olha, Lívia, num primeiro momento, a ideia é deslocar essas pessoas para pensões pagas pelo Estado de Israel. São cerca de 28 localidades, 28 cidades próximas ali à fronteira com o Líbano. A ordem é de que todo mundo que esteja a menos de 2 quilômetros da fronteira com o Líbano seja realocado. É uma preocupação grande de que o conflito se estenda. Até então, a gente tinha, informações sobre conflitos de Israel com o grupo terrorista Hamas apenas ali na região, mas o Hezbollah, que é um grupo terrorista do Líbano, também atacou Israel, o que acendeu novamente o sinal de alerta, só que dessa vez no norte do Estado de Israel. O Ministério das Relações Exteriores brasileiros não sabe exatamente qual o número de brasileiros que existem ali que existe naquela localidade, naquela região. Ainda é preciso fazer esse levantamento. Até por conta disso, o Itamaraty pede mais uma vez que todo brasileiro que esteja em Israel atualize o seu cadastro, atualize a sua localização. Não só quem está querendo retornar ao Brasil deve entrar em contato com as autoridades brasileiras naquele país, mas todo cidadão brasileiro deve informar a localidade, informar telefone para, no caso, por exemplo, desse pessoal ali na fronteira do Líbano precisar de algum tipo de ajuda, o governo brasileiro, a embaixada lá em Israel já saiba exatamente qual o tamanho da ajuda que vai ser necessária e o número de brasileiros ali naquela área. Isso ainda está sendo feito, esse levantamento ainda está sendo elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, mas o governo de Israel publicou inclusive nas redes sociais esse alerta pedindo que a população se desloque. Além de problemas na faixa de Gaza, na fronteira ali com o Egito, que já está bastante complicada, a expectativa dessa abertura da fronteira para a passagem de brasileiros que estão ali no sul da faixa de Gaza, agora temos problemas também verificados na fronteira com o Líbano. Luciana Verdolim trazendo mais informações para a gente direto de Brasília. Já ela volta com mais informações. Até já, Verdolim. Vamos a mais análises para você. Agora, Amanda Klein, falamos há pouco sobre uma preocupação agora bastante concreta dos Estados Unidos de uma eventual entrada do governo iraniano na guerra. Se o governo israelense já está fazendo esse deslocamento de residentes do norte de Israel, é porque também tem essa preocupação. Lívia, eu acho difícil, pelo menos pelo que eu tenho lido na imprensa internacional até agora, de que o Irã entre nesse conflito. Aí a gente teria o deslocamento de uma guerra não convencional, porque você tem a guerra de um Estado, como o Estado de Israel, com um grupo terrorista que é o Hamas. E aí a gente passaria isso para duas potências regionais, duas potências do Oriente Médio, sendo que Israel é sabidamente a maior potência do Oriente Médio. Israel tem uma grande preocupação com o programa de desenvolvimento de energia nuclear, do programa de armas nucleares do Irã. E durante muito tempo Israel tem tentado acabar com isso e debelar qualquer esforço nesse sentido, até com várias ações para que o Irã não consiga desenvolver esse programa nuclear. Mas, até agora, Israel, que não é uma potência não oficialmente com armas nucleares, mas que todo mundo dá com certeza, todo mundo tem convicção de que Israel tem sim armas nucleares, de que é uma potência nuclear, acho difícil que
pelo menos por enquanto, escalasse para esse nível. O que pode acontecer com essa fronteira norte é o Hezbollah, e isso se usa muito na imprensa americana, esse proxy warfare, né? Na verdade, que é como se fosse uma guerra por procuração. O Irã não entrar diretamente no conflito, mas lutar esse conflito por meio do apoio e do financiamento de grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, que é um grupo que tem um arsenal bélico, uma artilharia muito maior do que o Hamas. Aí sim, se o Hezbollah entrasse no conflito, poderia fazer um estrago ali na fronteira norte de Israel e dividir o país a lutar a guerra nessas duas fronteiras, no sul, na faixa de Gaza, e no norte com o Hezbollah. Há muitas dúvidas se o Hezbollah de fato fará isso. Por isso, esses dois navios, tanques, né, esses navios com aviões, carregadores de aviões, me fugiu a palavra, porta-aviões, né, ali no mar Mediterrâneo, sinalizando como uma prática dissuasória, como recado: não entrem nessa guerra Hezbollah e Irã, porque vocês enfrentarão as consequências e porque nós somos os maiores aliados de Israel, dizem os Estados Unidos. Portanto, essa guerra está sim, né? Você vê que tem muita política acontecendo nos bastidores, essa viagem do Antony Blinken, mesmo ontem as declarações do Jake Sullivan, que é o secretário de Segurança dos Estados Unidos, quando ele diz que há que haver uma preocupação com as vidas civis, que isso importa e que a ajuda humanitária precisa chegar para essas pessoas. Ele fez essas declarações ontem para a mídia americana, em entrevistas. Você tem uma guerra em várias fronteiras, e essa política dos bastidores também é fundamental. Ô Dantas, ao mesmo tempo em que há essa preocupação com a eventual entrada de outros países na disputa, na guerra, Líbano, Síria, o Irã também, há movimentos de apoiadores de Israel bastante explícitos que deixam bastante claro que um escalonamento dessa guerra pode não interessar a ninguém, né? Você tem aproximação ali, já tem se aproximando um outro porta-aviões gigantesco dos Estados Unidos. Amanhã, o primeiro-ministro da Alemanha desembarque em Israel. Quer dizer, não fica bom para ninguém essa história, né, Dantas? O problema, Colombo, é que assim, a guerra, esse escalonamento, ele já está em curso, né? A participação do Irã nessa guerra, ainda que não seja explícita, ela já acontece de forma implícita. Esta é uma guerra ou este é um conflito que vem lá de trás. A Amanda citou o programa nuclear iraniano. Em 2010, né, um vírus atacou ali o controle do sistema de enriquecimento de urânio do Irã. E investigações aí do próprio Irã endereçaram a responsabilidade desse vírus aos Estados Unidos e a Israel. Então, esses dois países teriam desenvolvido um vírus que foi capaz de adiar em mais de uma década o desenvolvimento ali do enriquecimento da tecnologia de enriquecimento do Irã, de urânio do Irã. Naturalmente que isso não passou batido, não ficou barato. O Irã passou a empoderar, a capacitar, melhor dizendo, o Hamas com a sua tecnologia de mísseis. Por isso que nós vemos hoje mísseis do Hamas que cruzam 160 quilômetros. Eles cruzam Israel e atingem áreas, inclusive, no centro e ao norte, saindo lá da faixa de Gaza. Por isso, inclusive, que nós tivemos, em 2014, uma incursão das Forças Armadas israelenses lá na faixa de Gaza, né? Um ataque que teve como objetivo destruir fábricas de mísseis, que foram fábricas apoiadas e impulsionadas pelo Irã. Agora, temos o Hezbollah, que é explicitamente um grupo terrorista apoiado e financiado pelo Irã, atacando Israel. Eu falei mais cedo, né, dessa faixa, dessa zona de exclusão de 4 quilômetros que foi criada justamente para tirar qualquer cidadão israelense dessa faixa de fronteira. E nós já temos os Estados Unidos enviando 2 porta-aviões, inclusive o maior deles, lá para o mar de Israel. Então, eu acho muito improvável que se consiga deter esse escalonamento desse conflito, porque, de fato, há muita coisa envolvida e todo mundo já colocou a mão nesta guerra.